Boa tarde a todos, bom dia para quem estiver na turma da manhã, na verdade boa noite para quem estiver daqui a pouco na turma da noite, né? Vamos dar início aqui a mais uma aula, continuando nosso estudo sobre controle de constitucionalidade concentrado. Lembrando que nós estamos vendo os instrumentos do controle de constitucionalidade concentrado. Nós já vimos ação direta de inconstitucionalidade, nós vimos na última aula a ação declaratória de constitucionalidade. Deixa eu minimizar isso aqui. Agora nós vamos ver nessa aula de hoje a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Se tudo der certo, já vamos ver a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá bom? Turma, ação de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, vocês estão craques. Fizeram as atividades, me mandaram, né, alguns de vocês. Vamos agora para descobrir que tal de arguição de descumprimento de preceito fundamental é essa. A ação declaratória de constitucionalidade, a gente viu que não tinha muita diferença em relação à ADI. Apenas em relação, a principal diferença dela é o pedido, né? Enquanto uma quer questionar a inconstitucionalidade de um ato normativo, a outra quer, ao contrário, quer reafirmar a sua constitucionalidade. A DPF já tem algumas diferençazinhas, por isso eu peço bastante atenção e a gente vai ver aqui com tranquilidade e a gente vai ver que não tem grandes dificuldades, tá bom? A ação declaratória de constitucionalidade, não, aqui está errado. A ação por descumprimento de preceito fundamental, ADPF, está prevista lá no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. É aquele dispositivo que trata da constituição da competência do STF. No parágrafo 1º do artigo 102, diz lá que a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Turma, essa forma da lei aqui, a lei que veio regulamentar a DPF, é esta lei aqui, Lei 9.882 de 1999. Veja bem, o nome diz alguma coisa sobre o que é essa ação. Ela é uma ação de arguição por descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Eu vou arguir, eu vou levantar, eu vou argumentar perante o tribunal competente, que nós vamos ver qual é o tribunal competente, que houve um descumprimento de um preceito fundamental estabelecido na Constituição e vou pedir uma providência do Poder Judiciário, tá? Lembre-se, nós estamos aqui falando de controle concentrado. Então eu poderia também alegar esse descumprimento de preceito fundamental no controle difuso.
numa ação, sei lá, um mandado de segurança, uma ação ordinária, proposta em qualquer juiz, qualquer membro do Poder Judiciário, no exercício daquele controle difuso. Mas nós aqui não estamos falando de controle difuso. Nós não estamos falando aqui de discussão de caso concreto. Lembre-se sempre que nós estamos estudando agora controle de constitucionalidade concentrado. É um processo objetivo que não tem partes, tá ok? Quem é a competência? Quem é o órgão competente para decidir? Turma, Supremo Tribunal Federal. Nós não estamos lendo um dispositivo lá do artigo 102 que trata da Constituição e está dizendo aqui, ó, que será apreciada pelo STF na forma da lei. Então, o órgão competente para o julgamento de ADPFs é o Supremo Tribunal Federal, certo? Assim como a ADI e assim como a ADC, né, que a gente viu até agora. Legitimados, turma. Quem são os legitimados para ajuizar ADPF? São os mesmos da ADI e os mesmos da ADC. Aqueles previstos lá no artigo 103 que vocês a essa altura do campeonato já sabem de cor esse rol de legitimados. Se não sabem, já disse, preguem lá do lado da sua caminha, no espelho do seu banheiro, enfim, para você todo dia estar lendo aquilo ali e saber de cor, porque isso cai muito em concurso público, tá? Turma, tem um artigo, o artigo 2º da lei da ADPF, que é a lei 9882, ele trazia um dispositivo que foi vetado pelo presidente da República, na época Fernando Henrique Cardoso. Ele dizia que, além dos legitimados do artigo 103, qualquer pessoa interessada poderia ajuizar um ADPF. Isso está lá no que foi vetado, é o artigo 2º da lei, inciso 2, que faz até referência aqui na hipótese do inciso 2. O artigo foi vetado. Entretanto, esse parágrafo 1º não foi vetado e ele continua em vigor. Então, embora o inciso 2º, inciso 2 aqui tenha sido vetado, isso não perde o objeto e continua em vigor esse artigo, parágrafo 1º, que diz que faculta-se ao interessado. Olha só, foi vetado o artigo que dizia que esse interessado, que qualquer interessado seria legitimado para ajuizar a ADPF. Foi vetado. Ele de fato ele não é legitimado, fica restrito àqueles do artigo 103. Mas qualquer interessado pode representar perante o PGR, Procurador-Geral da República, arguindo que houve um descumprimento de preceito fundamental e requerendo que o PGR, esse sim, ajuize uma ADPF. Isso aqui é meio chover no molhado, né, pessoal? Porque o direito de petição está previsto na Constituição Federal. E aí caberia de qualquer forma, qualquer prejudicado peticionar ao PGR, né, ou a qualquer outro legitimado, requerendo o ajuizamento de ADPF. Mas a lei deixou expressa e eu só queria explicar para facilitar a compreensão de vocês em relação a esse dispositivo. E que não houvesse confusão. Qualquer interessado é legitimado para ajuizar a ADPF? Não confundem. Ele não é legitimado para ajuizar a ADPF. Ele tem a prerrogativa, a possibilidade
de requerer ao Procurador-Geral da República, de representar o Procurador-Geral da República, noticiando uma suposta irregularidade e requerendo ao PGR que ajuize a DPF, tá certo? Isso aqui é óbvio, que examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento do seu ingresso em juízo. É óbvio que ele vai pegar os argumentos desse qualquer interessado e vai decidir se ele ajuiza ou não a ação. Ah, professor, beleza, eu entendi. Vou pular isso aqui só. Eu entendi que a DPF ela é ajuizada quando há descumprimento de um preceito fundamental pelo poder público. Mas aí me pergunta assim, mas professor, o que é esse tal de preceito fundamental? Que se ele descumprir, o poder público descumprir, eu vou poder ajuizar uma DPF? Turma, olha só. Nem a Constituição, nem a lei e nem a jurisprudência fixaram do que se trata esses preceitos fundamentais. Então a gente não tem esse conceito legal e nem jurisprudencial. O que acontece é que assim, dependendo do caso, chega-se no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal reconhece, isso aqui é preceito fundamental e decide a ação. Se ele entender que não é preceito fundamental, ele não recebe a ação. Tá certo? Então nós carecemos ainda de um conceito jurisprudencial a respeito. Legal nós não temos, nem constitucional. A doutrina, alguns autores arriscam um conceito, uma conceituação. Eu juntei aqui o conceito de Wade Lâmigo Bulus. São os grandes preceitos que informam o sistema constitucional, que estabelecem comandos basilares e imprescindíveis à defesa dos pilares da manifestação constituinte originária. Ou seja, os preceitos fundamentais seriam aqueles preceitos, aqueles princípios, aqueles mandamentos, aqueles valores fundamentais de uma Constituição. São que estabelecem a base da sociedade formada por essa Constituição. Então, violou este princípio, violou esse preceito fundamental, cabe à DPF. Então, a primeira coisa que você vai precisar, o legitimado, ao ajuizar uma DPF, é mostrar para o STF que se trata de um preceito fundamental. Porque ele pode simplesmente dizer, olha, parece até que você tem direito, mas isso não é um preceito fundamental passível, portanto, de ser defendido por meio de ADPF. Estão entendendo? Não é sobre qualquer coisa que cabe a DPF. Inclusive, no artigo 4º, parágrafo 1º, diz lá que não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. Então, turma, quando houver outro meio de sanar a lesividade, então como é que a gente interpreta esse artigo? É outro meio, nós estamos falando aqui de controle concentrado, processo objetivo. Então não será admitida a arguição, a DPF, quando couber outro processo de índole objetiva para atacar esse descumprimento. Então, se por exemplo o descumprimento, o preceito fundamental estiver sendo descumprido por conta de uma omissão do legislativo que não regulou, que não regulamentou por lei aquele preceito fundamental, não vai caber a DPF, mas vai caber um ADI por omissão.
Se esse descumprimento de preceito fundamental estiver sendo descumprido porque veio uma lei do legislativo e violou esse preceito fundamental, nós não vamos ajuizar um ADPF. A gente vai ajuizar uma ADI, porque aquela lei é inconstitucional. Entendam, isso aqui consagra o caráter subsidiário da ADPF, tá certo? Só vai caber o ADPF quando você não tiver outro meio no processo objetivo eficaz para sanar a lesividade. Só voltando aqui porque eu pulei umas coisinhas. Turma, olha só, há duas formas de se ajuizar a DPF. Então, deixa eu só fechar só um instantinho, vou dar uma pausa aqui para... Turma, então precisei resolver um negocinho ali, mas ok, voltemos. Há duas hipóteses de cabimento de ADPF. A primeira delas é uma ação arguída, que a gente chama de arguição autônoma, direta. Ela é ajuizada de forma autônoma, como um ADI, como um ADC. Um legitimado desse, qualquer, percebendo que há uma violação por parte de um poder público de preceito fundamental, ele ajuiza um ADPF, independentemente de situação concreta, como a gente sempre estudou tradicionalmente a ADC e a ADPF, discussão em tese do problema. Mas nós também temos uma opção, que é o que a doutrina chama de arguição incidental, que é aquela prevista no artigo 1º, parágrafo único. Vamos ler o dispositivo, que eu acho que facilita a compreensão. Só voltar aqui e ver se eu não deixei passar nada, mas não passou não. Olha só, tá lá no artigo 1º da lei que a arguição prevista no artigo 1º do artigo 102, no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal, será proposta perante o Supremo Tribunal Federal. Isso a gente está cansado de saber. E terá por objeto, olha só, terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Veja bem, primeira coisa, evitar ou reparar indica que eu posso ajuizar um ADPF preventivamente. Eu não preciso esperar a lesão acontecer. Eu posso ajuizar um ADPF preventivamente contra um ato, contra uma lesão, tentando evitar uma lesão que está em vias de acontecer em resultante de um ato do poder público. O parágrafo único, isso aqui, pessoal, se vocês observarem, é aquela ADPF prevista aqui no artigo 102, parágrafo 1º, sem novidade nenhuma. É o que a gente chama de ação ADPF autônoma ou direta. Está previsto no artigo 1º. Já a incidental, ela está prevista aqui, ó. Caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal,
incluídos os anteriores à Constituição. Turma, existe até a ADI proposta pela OAB questionando esse dispositivo, porque esse dispositivo, vejam bem, eu já disse para vocês que isso aqui não tem novidade nenhuma em relação ao artigo 103 da Constituição Federal. Aliás, 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. Não tem novidade nenhuma. Já isso aqui é inovação da lei. Já isso aqui foi a lei que criou. Essa hipótese de arguição incidental foi a lei que criou. E aí a OAB questionou, dizendo, olha, não poderia ter a lei criado uma espécie de controle. Essa espécie de controle, esse instrumento de controle de constitucionalidade, deveria estar previsto lá na Constituição, que não fez. Essa ADI, inclusive, foi distribuída por o ministro Eros Grau, e o ministro Eros Grau deu uma liminar suspendendo a eficácia desse artigo, desse dispositivo, desse parágrafo único. Mas depois o Eros Grau saiu, essa ação foi redistribuída e, salvo engano, o Celso de Mello que passou a ser relator dessa ação. E ele suspendeu a liminar. Então essa liminar não está valendo, hoje é plenamente se aplicável. E como já chegaram várias ADPFs com base nesse inciso no Supremo e nunca se declarou que não podia, essa ADI da OAB deve ser julgada improcedente. E este dispositivo deve ter a validade mantida pelo Supremo Tribunal Federal, tá certo? Mas eu vou explicar exatamente o que é ele. Olha só, pessoal. Quando houver relevante controvérsia constitucional de lei ou ato normativo federal, estadual, manifestação. Olha só. Vocês lembram? Isso lembra um pouco aquela questão da DC, né? Que exige que haja uma relevância controversa constitucional. Aqui também vai exigir que haja uma relevante controvérsia. Vou dar um exemplo que vocês vão entender. Aquele caso dos fetos anencéfalos, que chegou no Supremo Tribunal Federal, que a gente inclusive fez um trabalhinho sobre ele quando foi estudar direitos da personalidade, lembram? Há uns 2 anos já. Só um instante. Ver se eu voltei aqui pro foco. Voltei. Aquele caso, olha só o que acontecia. Quando não tinha esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o que acontecia? Sempre que uma gestante queria fazer o aborto, e esse, por conta de ter detectado por exames que se tratava de uma gestação de feto anencéfalo, que a vida não seria viável, sempre que uma gestante queria fazer um aborto, ela era obstada porque o médico não sentia a vontade de fazer a cirurgia, porque o artigo 128 lá do Código Penal, que traz o excludente de ilicitude para o caso de abortos medicinal. Lembrem que o artigo 128 lá do Código Penal só traz em 2 hipóteses, né? Quando a pessoa foi estuprada, a gestante foi estuprada, ou quando tiver incorrendo risco à saúde da gestante, né? Nesse caso, a ilicitude é excluída e o médico pode fazer, autorizado pelo nosso ordenamento,
pode fazer a cirurgia abortiva. Chegava-se nessa situação da pessoa gestante procurar um médico e o médico falava: não, eu não vou cometer um crime para te salvar, eu não posso. Ela ajuizava uma ação. Isso era distribuído, uma ação individual. Isso era distribuído para um juiz de primeira instância. Vamos supor, acontecia em Iguatu, é distribuído para o juízo da primeira vara. Ele alegava a inconstitucionalidade desse dispositivo. E o juiz concedia uma liminar para autorizar o médico a fazer aquele aborto. Algum juiz podia falar assim: não autorizo. Essa pessoa recorria para o tribunal. O tribunal alterava a decisão e permitia que o aborto fosse realizado. Ou então, o tribunal não revia a decisão. E aí, o que ele fazia? Recorria ao STJ? Gente, provavelmente, nesse tempo que o juiz indeferiu e ela recorreu, foi para o tribunal e o tribunal indeferiu, nesse tempo vocês sabem a nossa realidade. O neném já nasceu. Como ele já tinha nascido, perdi o objeto da ação. E se o juiz lá na ponta tivesse dado a liminar, aí o aborto era realizado, perdi o objeto da ação. Então essa ação, o que acontecia, pessoal? Isso aí ficava acontecendo toda vez e não firmavam a jurisprudência no STJ, no STF, porque esse processo nunca chegava lá. Porque sempre perdia o objeto, porque das duas uma, ou o bebê nascia, ou o aborto era realizado com base no liminar. O que foi preciso, pessoal? O que foi preciso alguém fazer? E aí eu confesso que não me lembro qual foi o legitimado. Depois eu vou descobrir qual foi o legitimado que ajuizou essa ADPF. Se não me engano, foi um partido político. Não me lembro qual. Mas enfim, diante dessa controvérsia, tem gente dizendo que é constitucional, tem gente que é dizendo que é inconstitucional. Sobre lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, vem o legitimado e olha, nossa, isso está acontecendo todo santo dia nas varas brasileiras. Nós estamos tendo decisões contraditórias. E esse artigo 128 viola preceito fundamental da República. Liberdade, saúde da gestante, dignidade da pessoa humana. Nós estudamos isso lá em Direitos da Personalidade. Ora, ele fala, olha só, estão tendo, por que ela é incidental? Veja bem, está tendo, a doutrina na verdade fala que ela é uma ação sui generis e única, que ela é objetivo subjetivo, objetivo instrumental, objetivo incidental. Os autores vão mudando a denominação. Mas veja bem, não é aquele processo. Vamos supor que esse processo tem uma gestante, a gestante Maria da Silva ajuizou lá no Iguatu, a gestante Ludmila Pereira ajuizou lá em Goiânia, a gestante Lindalva Santos ajuizou lá em São Paulo. Vem um legitimado e percebe, olha, tem vários processos andando sobre essa temática no Brasil afora.
E eu preciso esperar alguém recorrer e recorrer e recorrer para chegar no STF, para que o STF dê um pronunciamento sobre essa situação. Eu vou adiantar. Então, o que acontece nessa ADPF incidental aí do inciso 1º é que um legitimado, vendo que está havendo discussões no Brasil todo, está havendo uma relevante controvérsia constitucional, eu antecipo, até porque como vocês viram, como a gente viu, no caso do cefaloanencefalo, isso nunca chegava no STF. O processo morria antes. Ele antecipa e leva e fala: STF, está tendo essas discussões. Decida aqui em tese. Veja bem, é outro processo. É outro processo. Só que os fundamentos, a causa de pedir vai ser que existem processos tramitando no Brasil todo e há controvérsia constitucional sobre, no caso, uma lei federal. E é relevante essa controvérsia. Supremo decida essa questão para orientar os diversos juízes sobre como proceder e como decidir nesses casos. Vocês entenderam? Então eu tenho duas formas. Uma decisão autônoma, que é para evitar a lesão a preceito fundamental. E outra é quando houver relevante fundamento de controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo. Veja bem, pessoal, aqui eu não preciso discutir se houve violação a preceito fundamental. Eu só preciso mostrar que houve relevante controvérsia constitucional. E meu professor, mas isso a gente já discutia lá na constitucionalidade. Ora, mas lá na constitucionalidade eu queria decretar, lá na ADC, na ação direta de constitucionalidade, eu queria decretar a constitucionalidade. Aqui é o contrário. Eu quero que se entenda, eu como legitimado, eu quero que se entenda que o ato é inconstitucional. E olha só como o objeto aqui é mais amplo, pessoal. Olha só. A lei ou ato normativo federal. Ó. Lembre-se que o municipal não cabia ADI. Aqui da ADPF já cabe. Lembra que não cabia ADI dos atos anteriores à Constituição Federal? Aqui já cabe. Não sei se vocês lembram, mas sempre que a gente ia falar sobre lei municipal, eu dizia, não cabe, mas a gente vai ver lá na frente que cabe a DPF. Quando a gente falava de atos anteriores à Constituição, eu falava, olha, não cabe ADI, porque a questão não é de inconstitucionalidade, é de revogação ou não revogação, mas cabe a DPF. Então, se você quiser discutir os efeitos de um ato anterior à Constituição, você não vai ajuizar um ADI, você vai ajuizar uma DPF, tá certo? Preceitos fundamentais, nós vimos. Um requisito específico, turma. Faltou colocar aqui da ação incidental. É a controvérsia judicial relevante. A gente acabou de falar sobre isso. Regras de votação e quórum são os mesmos da ADI. 8 ministros para instalar a sessão. Maioria simples para tomar decisão. E elas são irrecorríveis, aquelas decisões.
Gente, sempre a decisão em um controle concentrado vai ser recorrível, porque vai recorrer a quem, né? A gente já conversou sobre isso. Quais são os efeitos da decisão? Turma, o artigo 10 ficou apertadinho. Vai. Deixa assim. O artigo 10 da lei da ADPF fala que julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou os órgãos responsáveis pelas práticas dos atos questionados, fixando as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. Então, uma vez que o STF tome uma decisão, ele vai comunicar às autoridades e órgão responsável pelos atos e vai dizer, olha, você só pode interpretar esse artigo, esse dispositivo dessa forma, como aconteceu no caso dos cérebros dos fetos anencéfalos. O STF decidiu, olha, Conselho Federal de Medicina, olhe, delegados de todo o país, olhe, membros do Poder Judiciário, vocês só podem interpretar esse artigo de forma que exclua a ilicitude do aborto praticado nos casos de anencefalia, tá? A decisão terá eficácia contra todos. Agora veja bem, uma vez, eu não estou falando mais daquele processinho. Uma vez que essa questão foi levada ou diretamente ou, digamos, pela aquela ação incidental proposta pelos legitimados, a decisão vai ter eficácia contra todos e efeitos vinculantes aos demais órgãos do poder público, tá certo? Tem eficácia ex tunc desde a origem. É claro que há aquela possibilidade, naqueles moldes, a juízo de 2/3 dos membros do tribunal, de você modular os efeitos, tá certo? A eficácia erga omnes, como eu disse, e vinculante a todos os demais órgãos do poder público. Por que aos demais? A gente já viu isso, pessoal. Porque o judiciário, o STF, ele pode voltar a decidir diferente. Ele pode rever sua decisão. O STF não está engessado que um dia decidiu de uma forma, ele tem que decidir necessariamente daquela forma. Mas todos os demais órgãos, sim. E vejam bem, olha só, aqui não tem aquela exceção para o Poder Legislativo, tá? O Poder Legislativo está vinculado, porque, olha, nós estamos falando de preceito fundamental da ADPF, preceito fundamental, que o Poder Legislativo não pode legislar diferente em relação a isso. Então, essa decisão do STF vai vincular, inclusive, o Poder Legislativo, porque não vai poder legislar contrariamente ao que decidiu o STF, porque aqui é preceito fundamental da Constituição, tá certo? Turma, então ficamos aqui em relação à ADPF. Eu já vou abrir aqui em relação a DI por omissão, porque ela não é grande, então a gente já consegue aí em 10 minutos terminar esse ponto, tá? A DI por omissão. A gente vai ver que já é o quarto instrumento de controle concentrado, tá? Aí vai ficar só a representação interventiva que a gente vê na próxima aula. Tá lá previsto no artigo 103, parágrafo 2º. Turma, o que é ADI por omissão? Ora, nós vimos o que é ADI por ação. É um ato que existia, uma lei ou ato normativo, que violava a Constituição, por ele existir.
Agora, essa violação à Constituição, essa lesão à Constituição, vai acontecer pela omissão do poder público. Simples assim. Em vez de ser agora a lesão ser originada pela ação do poder público, agora é pela omissão do poder público. O poder público devia ter tomado uma providência e não tomou. Nós estamos falando aqui, pessoal, de normas constitucionais de eficácia limitada. Vocês lembram que a gente estudou lá em Direito Constitucional 1. O que são as normas de eficácia limitada? São aquelas normas que, embora estejam previstas na Constituição, o exercício dos direitos ali previstos dependem de uma norma regulamentadora infraconstitucional. Então, se eu não tenho essa norma regulamentadora, eu fico obstado no meu direito. Eu sou lesado do exercício do meu direito por falta dessa norma regulamentadora. Qual a diferença da ADI por omissão, professor, e do mandado de injunção? Turma, mandado de injunção, eles têm mais ou menos assim, a mesma lógica. Só que aqui é controle difuso, nós estamos discutindo partes, é o autor do mandado de injunção, mesmo que ele seja coletivo, é um grupo de pessoas discutindo uma omissão estatal. E aqui nós estamos falando em processo objetivo, controle concentrado, sem partes, sem discussão de partes. Nós estamos discutindo a omissão em tese, tá certo? Está lá no artigo 103, parágrafo 2º, que declarada a omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias, e em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Turma, veja que aqui a Constituição não trouxe assim, cabe ao STF julgar a ADI por omissão. Ela só fez uma menção reflexa no artigo 103, parágrafo 2º, que, declarada a inconstitucionalidade por omissão, ou seja, reflexamente, a Constituição admitiu a possibilidade de uma ação de inconstitucionalidade por omissão do poder público. E ela está disciplinada na Lei 9.868 de 99. Tá certo? Vamos ver aqui o que a lei diz e aí a gente vai casando com esse dispositivo, a gente vai indo e voltando. Qual a competência? Gente, é como a ADI. A competência é do Supremo Tribunal Federal. Claro. E os legitimados são os mesmos da ADI e da ADC. Como todas as ações que a gente viu até agora. Objeto. O que eu posso questionar numa ação de inconstitucionalidade por omissão? Turma, olha só, a gente vai ver que lá no artigo 103 falou, a Constituição disse assim: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional. Ou seja, qualquer medida que deveria tornar efetiva norma constitucional e não foi tomada, ou seja, houve uma omissão, pode ser atacada via, inclusive está errado aqui, né? Aquela ADI por omissão. Então, qualquer medida que deveria ter sido tomada e não foi tomada, e essa omissão
impede que torne efetivo uma norma constitucional, vai ser cabível a ADI por omissão. Por qualquer dos poderes ou órgãos administrativos. Turma, olha só, percebam que o objeto aqui acaba sendo mais amplo do que a ADI normal. Porque a Constituição fala de omissão de medida e não estipula qual é a medida. Então, a omissão pode ser do Poder Legislativo, porque não elaborou uma lei. Pode ser do Poder Executivo, porque não elaborou um decreto regulamentador da lei. Pode ser do Poder Executivo, porque tinha que soltar uma portaria, um regulamento, uma resolução, disciplinando para o exercício de certo direito, e não soltou essa portaria, não elaborou esse regulamento. Pode ser do Poder Judiciário, ao, por exemplo, regulamentar, sei lá, o exercício de uma norma constitucional, como, por exemplo, sei lá, faltou ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará regulamentar como pode uma pessoa diretamente ajuizar um habeas corpus. E aí, na falta dessa regulamentação, as pessoas, olha, veja bem, é um ato do tribunal, não é uma lei, tá? Um ato do tribunal, uma resolução de como poderia uma pessoa ajuizar um habeas corpus. E aí as pessoas não podem ajuizar esse habeas corpus porque não há regulamentação. E aí eu vou ajuizo a ADI por omissão, porque o tribunal aqui não se omitiu na regulamentação daquele direito constitucional. Veja que podem ser, a gente não tem que ter aquela discussão se é um ato primário ou secundário. Lembra que a gente falava da autonomia jurídica? Aqui não, porque vamos supor que exista a lei, mas o que não há é o ato regulamentador da lei. Então não vai ser um ato primário, vai ser um ato secundário. O ato primário é a lei. Mas mesmo assim cabe ADI por omissão, porque a Constituição não restringiu. Tá certo? Regras para votação, as mesmas da ADI, da ADC, da ADI por omissão, da ADPF. 8 ministros para instalar a sessão, maioria simples, não cabe desistência e irrecorribilidade da decisão. Efeitos da decisão. Turma, tá lá no artigo 12H da lei da ADPE, da lei da ADI por omissão, da lei da ADI e da ADC, que são a mesma lei, né? Declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância, olha só, existe, o STF vem e declara, beleza, há uma omissão do poder público. E agora, o que ele vai fazer? O artigo 12 repete o que diz lá o artigo 102 da Constituição, 103, parágrafo 2º, que diz que, declarada a inconstitucionalidade por omissão, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias, ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. Vejam que isso já dizia lá na Constituição, ó, será dada a ciência ao poder competente e em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias. Turma, se tratar de órgão administrativo, é um órgão da administração pública que tá se omitindo, uma portaria que deveria ser expedida, um regulamento, eu vou dar o prazo de 30 dias para ele cumprir.
ou a lei ainda deu uma aliviada, ou em prazo razoável a ser estipulado pelo tribunal. Se o tribunal falar, não, 30 dias é pouco, eu vou dar aqui 180 dias, ele pode fazer, tá? Em relação à lei, vamos supor que seja outro poder, se seja o poder legislativo, que tem que editar uma norma. Gente, aqui tem que ter muito cuidado por conta do princípio da repartição dos poderes, da independência dos poderes, né? Por muito tempo, o STF entendia que, em nome desse princípio, ele não podia dar prazo para o legislador legislar e fazer a sua função, porque seria uma interferência indevida na atividade típica do outro poder. Ele utilizava de uma técnica que a doutrina chama, que é a técnica do apelo ao legislador. Apenas ele reconhecia a mora para apelar ao legislador que tome uma providência. Mas, legislador, você está sendo omisso, tome uma providência, mas não podia fazer nada. Mas aí, sempre havia essa discussão aqui, né? E se houvesse o descumprimento, ou no caso, se o STF não estipulasse prazo, e o poder público não fizesse nada, o poder legislativo? Aí você já deve ter estudado isso quando for estudar mandado de injunção, né? Que a gente viu e a gente vê que há 3 teorias a respeito disso. Quando o poder judiciário vai, seja num processo de controle difuso, no mandado de injunção, ou seja no ADPF, que é um processo objetivo, discutir a omissão do legislador, ele não pode interferir no outro poder, na atividade típica do outro poder. Então, foram surgindo 3 teorias a respeito disso. Vamos lembrar quais são as teorias? Primeiro, essa teoria que é a mais conservadora, a teoria não concretista, que cabe ao STF apenas decretar a mora do poder público, reconhecendo formalmente a sua inércia. Falar, o poder legislativo se omitiu. Pronto, acabou. E eu rezo, que o poder legislativo, com essa minha decisão, tome vergonha na cara e regulamente essa situação por lei. Por outro lado, tinha uma teoria concretista, tinha gente que adotava essa teoria concretista, que dizia assim, não, se há uma omissão e agora há uma ação judicial, essa decisão judicial concretiza o direito. Claro, enquanto não houver a norma regulamentadora. Enquanto não houver a lei. E como a gente sempre tem no direito, aquela teoria intermediária, né, pessoal? Teoria concretista intermediária. A decisão judicial fixa prazo para suprimento da omissão. Fim do prazo sem suprimento da omissão, a decisão concretiza o direito. Então nós vamos fixar um prazo e o legislador vai cumprir a sua função nesse prazo. É um prazo razoável. Se ele não atender, aí a partir de agora, o Poder Judiciário pode, diante da reiteração da omissão, ele pode disciplinar o caso concreto. Turma, tradicionalmente o STF aplicava essa teoria aqui, ó. Tradicionalmente, nas ADIs, ele entendia que não cabia ao Poder Judiciário regular a situação, não cabia estabelecer norma concreta, porque isso é atribuição e tarefa do legislador e seria uma interferência indevida na atividade típica de outro poder se o judiciário interferisse no mérito dessa questão. Mas aí,
Com o tempo, o STF foi passando a adotar essa teoria concretista intermediária, tá? Onde ele fixa um prazo e ele diz, ó, legislador, vou te dar um prazo razoável, mas se você não atender e não corrigir a sua omissão, nós vamos ter que criar uma decisão para o caso concreto, que a gente não pode deixar as pessoas continuarem prejudicadas por conta da tua omissão. E aí teve uma decisão, isso aqui eu vou arquivar, teve uma decisão que ficou bem clara essa mudança de entendimento em novembro de 2016, a ADO 25, que se tratava da omissão do legislativo em estabelecer em lei complementar mecanismo compensatório de perdas de arrecadação previsto no artigo 91 do ADCT. Os estados da federação estavam tendo perdas de arrecadação, e esse artigo 91 do ADCT previa instrumentos de compensação dessas perdas. Como o Congresso Nacional não legislava, não havia essa compensação, os estados estavam saindo do prejuízo. Foi ajuizado um ADO 25. O STF reconheceu que havia amora. Se fosse aquela tese não concretista, aquela posição tradicional, ele ia ficar por aí, mas ele foi mais além. Ele fixou o prazo de 12 meses para o Congresso sanar a omissão. E falou, Congresso, você tem 12 meses para disciplinar essa questão, porque a sua omissão já não é mais razoável. E nesses 12 meses, se você não cumprir o seu papel e sanar essa omissão, o TCU, aí ele se utilizou, por que o TCU? Porque tem uma possibilidade, ele aplicou por analogia um dispositivo que está lá no 161 da Constituição, que atribui ao TCU essa possibilidade de disciplinar alíquotas. Enfim, se quiserem olhar lá com mais calma, direito tributário não é minha especialidade, né? Mas enfim, ele fixou que se no prazo de 12 meses, se o STF não cumprisse com o seu papel constitucional, o Congresso Nacional não cumprisse o seu papel constitucional, aí seria deferido ao TCU a prerrogativa e a tarefa de fixar o regulamento. Vejam como houve uma mudança de posicionamento do STF, passando dessa posição que é a tradicional, a teoria não concretista, para essa teoria concretista intermediária em sede de ADI por omissão. Turma, é ruim essa aula à distância, porque eu não fico tendo noção da compreensão de vocês. Mas eu conto com os feedbacks. Vocês podem tirar dúvida por qualquer dos canais que nós estamos acostumados. Viu? E espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado, a gente vai sanando as dúvidas de vocês à medida que elas forem aparecendo. Tá certo? Façam a atividade e vamos lá. Até a próxima.